eu estiver apresentando, quando estiver faltando naqueles últimos minutos finais, se você pode, por favor, me avisar, sem ser por chat, que eu consegui ver o chat. Certo, eu aviso 5 minutos. Tipo, me interromper. Certo, eu vou avisar para você obrigada. 5 minutos. Como nós somos 4, 15 minutos para cada pessoa, certo? Professor, como vocês... São 4 apresentações? Sim. Professor, pode me avisar se der com 2 minutos só. Eu tentei fazer um pouco menor, se tivesse algum problema. Certo. Enfim, acho que eu devo acabar com uns 10, 12 minutos. Então. Certo. Mônica, pode ser faltando 2 minutos ou vocês preferem 5 no todo, no geral? É que nas primeiras eu... Pode, claro. Eu acho também que eu vou fazer em menos tempo até, mas pode ser 2 minutos sim, tá ótimo. Certo. Obrigada. Por nada. Cristina, podemos? Sim, podemos. Bem, boa tarde a todos e todas. Nós daremos início aqui à mesa 11 do 4º Colóquio Internacional Estéticas no Centro, Estéticas das Viagens. A mesa 11 tem como tema artistas, e nós teremos, então, 4 apresentações nessa tarde. O artista caminhante, deslocamento e barreira em Francis Alice, da Mônica Vaz da Costa, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Putixi e a viagem em residência artística como método, da Raíssa Curti Carvalheira Sobral, da Universidade de Brasília. Deslocamento, justaposição e suspensão, considerações iniciais sobre a apropriação na poética de Rosana Paulino, Maíra Vieira de Paula, da Universidade de São Paulo. Trânsito através da janela do carro, Yasmin Santos da Silva Fernandes Adorno, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, como nós temos 4 apresentações, teremos 15 minutos de fala, em média, e deixando um tempo para o debate. As questões podem ser colocadas diretamente aqui no chat, e também no chat segue a lista de presença referente à mesa 11, que já está disponível, inclusive. Então, podemos começar? Mônica, por favor. Olá, boa tarde. Vou começar já compartilhando minha tela. Vocês podem, por favor, me avisar se vai dar certo. Eu não tenho muita habilidade com essa plataforma. Deu? Não. Agora sim. Não? Está abrindo, abrindo, Mônica. Sim. Tá bom. Deixa eu tentar colocar na tela cheia. Bom, o artista caminhante, deslocamento e barreira em Francisales. Em 1997, Francisales participou do projeto Insight 97, que naquele ano teve como proposta curatorial problematizar os quadros social e cultural contemporâneos no continente americano e, ao fazê-lo, promover uma reelaboração crítica desse território pós-colonial. Os 42 artistas convidados da América Latina, Caribe, Estados Unidos e Canadá deveriam criar trabalhos específicos para os espaços públicos das cidades vizinhas Tijuana e San Diego. Como contribuição, Alice viajou de uma cidade a outra, sem, no entanto, atravessar a fronteira entre os 2 países. Saindo de Tijuana, o artista viajou de avião até a cidade do México, partiu em direção à cidade do Panamá, Santiago, Auckland, Sydney, Singapura, Bangkok, Rangoon, Hong Kong, Xangai, Seul, Anchorage, Vancouver, Los Angeles e chegou finalmente a San Diego. Uma distância de apenas 29 quilômetros entre uma cidade e outra, que poderia ter sido percorrida em aproximadamente 30 minutos, demorou 35 dias para ser alcançada. O nome da ação, The Loop, remete ao desenho do trajeto... Ops, me desculpa. O nome da ação, The Loop, remete ao desenho de seu trajeto sobre o mapa, uma volta quase completa de escala global, com resultado mínimo, chegar a um lugar a poucos quilômetros do local de partida.
O deslocamento do artista foi registrado por meio de fotografias, desenhos, postais e e-mails enviados a Olivier de Broise, no México, e mais tarde expostos como registros de sua ação. Remetemos a ação de Alice ao filme do artista chileno Henrique Ramírez, Cruzar um Muro, de 2013, em que 3 pessoas segurando que poderiam ser documentos parecem estar em um espaço fechado, na sala de espera de um ambiente burocrático, talvez. A câmera não é estática e a imagem oscila. Em um dado momento, uma das pessoas se levanta, abre a porta ao fundo e cai na água. O plano da câmera se abre e percebemos que essas pessoas estão sobre uma plataforma à deriva e que, de alguma forma, a parede ao fundo serve como vela. O vídeo foi inspirado no 13º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante a todo homem o direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, e o direito de deixar qualquer país, inclusive o seu próprio, e a ele regressar. Sabemos, no entanto, que os muros erguidos e as burocracias impostas restringem o direito de ir e vir em nome da segurança e soberania dos estados. E aí, eu, saindo um pouco do texto, queria também fazer uma relação desses 2 trabalhos com o trabalho que foi apresentado na semana passada, não me lembro a mesa, por Karina Dias e Luiz Olivieri, um coletivo chamado Vagamundo, onde eles apresentaram um trabalho chamado Expedição Setor de Embaixadas, que eu acho que tem muito a ver com esses 2 trabalhos, tanto do Henrique Ramírez quanto do Francis Alves. Depois eu vou colocar o link para o site deles no chat. Hoje, no mundo, há cerca de 21 muros erguidos com o intuito de conter os fluxos migratórios de uma região para outra. Para Wendy Brown, essas barreiras não separam o interior de um sistema soberano, político ou jurídico de um exterior estrangeiro, mas atuam como estruturas contingentes com a finalidade de impedir movimentos através do território. Assim, os muros não são apenas delimitações geográficas, são barreiras erguidas com a finalidade de interromper a entrada de pessoas que abandonam seus países e partem à procura de melhores condições de vida. Alguns fogem de conflitos violentos em suas regiões, outros buscam emprego e moradia. Pelos motivos expostos, Marc Auger, em concordância com a autora, identifica a construção dessas barreiras como alternativa encontrada pelos países do norte para se protegerem entre aspas, e interromperem os fluxos migratórios clandestinos oriundos do sul. É importante ressaltar que esses muros não são apenas instrumentos de separação, ocupação e expansão territorial. Eles são elementos que projetam uma imagem de poder soberano e uma aura de nação delimitada e segura, ao mesmo tempo que se mostra debilitada pela mera existência desses muros. Apesar das dimensões impressionantes, Brown identifica um caráter teatral, cênico dos muros, pois representam um poder e uma eficácia que na realidade não existem, exatamente pela necessidade de terem sido erguidos. Ao reconhecer a construção dos muros em nome da segurança nacional, cria-se um sentimento exacerbado de nacionalismo e xenofobia, e faz-se necessário, portanto justificado, todo aparato de vigilância no interior das nações cercadas. É contraditório e, no entanto, correto pensar que nunca os enclausuramentos foram tão numerosos como nesse mundo em que tudo circula e uniformiza-se. Devido às burocracias, às barreiras físicas e aos avançados sistemas de vigilância, os sujeitos são impedidos de transitar livremente sobre o globo. Conhecidas como trampolins, as cidades localizadas na fronteira México-Estados Unidos atraem pessoas de diferentes partes do México e das Américas Central e do Sul, que têm expectativa de algum dia fazer a travessia. As atividades econômicas nessas cidades sempre tiveram algum laço de dependência com os Estados Unidos, seja pelo envio de mão de obra barata e sem documentos, trabalhadores que retornavam para suas cidades ao final do trabalho para o qual foram contratados, ou seja pelo contrabando. A partir dos anos 60, as cidades fronteiriças passaram a abrigar grandes montadoras estrangeiras, a maioria estadunidense, que empregam com baixos salários grande parte da população dessas cidades. Na década de 90, o aumento das medidas de controle da fronteira fomentou o surgimento de pessoas e grupos organizados, conhecidos como coiotes, que se especializaram em guiar migrantes
e querem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. É certo que, com o aumento da vigilância e dos muros, sobem também os valores da travessia clandestina, o que torna a atividade bastante rentável. Atualmente, dominado por cartéis de drogas, Ciudad Juárez já teve a maior taxa de homicídios do mundo. Juntamente com a violência proporcionada por essas organizações, os números de assassinatos de mulheres são extremamente altos. Foi nesse cenário, marcado pela violência, que em 2013, Francisales realizou a ação Paradoxo da Prática 5. Às vezes nós sonhamos como vivemos e às vezes nós vivemos como sonhamos. Aqui uma imagem dessa fronteira, Ciudad Juárez, El Paso. Ao longo de quase 7 minutos, assistimos a um homem chutar uma bola de futebol incandescente. O manto escuro da noite cobre o cenário difuso por tanto tempo marcado pela pobreza e pela violência, e não é possível identificar claramente muitos elementos que compõem a cidade. Olhares anônimos observam o homem realizar a ação aparentemente sem sentido pelas ruas iluminadas por postes de luz. Um cachorro vira-lata observa atentamente, escutamos o som de um caminhão, de carros que passam, vemos as luzes de uma viatura policial, um indicativo da violência. O aforismo contido no título e na abertura do vídeo, que documenta a ação, às vezes sonhamos como vivemos e às vezes vivemos como sonhamos, sugere duas condições, uma que determina o sonho e a outra a realidade. A bola de fogo, chutada ao longo de todo o percurso, metonímia para os crimes e assassinatos, aos poucos se desfaz, até se decompor completamente em um local com vegetação rasteira. Em um letreiro em cima de um táxi parado, lemos rapidamente: Juntos limpiamos Juárez. Em todo o filme, é a única confirmação da localização e, mais uma vez, o artista constrói um cenário com elementos que sugerem a violência e os crimes cometidos naquela cidade. De qual sujeira deve se livrar Juárez? Do lixo habitual produzido por seus habitantes ou da violência, dos assassinatos, das mortes ocorridas diariamente em decorrência da rivalidade entre cartéis e do tráfico de imigrantes? Na obra de Alice, o ato de caminhar, de deslocar, é marcado pelo viés político, no sentido proposto por Jacques Rancière, de mudar os referenciais do que é visível e anunciável, mostrar o que não era visto, mostrar de outro jeito o que não era facilmente visto, correlacionar o que não estava relacionado. Ainda que não se reconheça como um artista militante e que não apresente soluções para os conflitos e tensões nas cidades da fronteira México-Estados Unidos, os trabalhos mencionados tratam da violência não exclusivamente física, testemunhada cotidianamente no país em que escolheu morar. Importante lembrar que Francisales é um artista belga que mora há décadas no México. Alice lida com as especificidades dessas regiões e lança o olhar para as questões sociais e econômicas. Para ele, é necessário o entendimento desses contextos para que atue artisticamente naquele espaço. E eu cito o artista. Penso que ao estabelecer-me na Cidade do México e atuando na América Latina ou em outros lugares onde se enfrentam constantes conflitos econômicos, sociais, políticos ou militares, o componente político é um ingrediente obrigatório para abordar essas situações. Assim, em concordância com Rancière, Alice acredita que a arte tem o poder político de produzir rupturas na percepção, de mudar os referenciais e mostrar o que não era visto. E mais uma vez eu cito Alice. Eu acredito que o artista pode intervir provocando uma situação em que, de repente, sai da vida cotidiana e começa a olhar novamente para as coisas sob uma perspectiva diferente, mesmo que só por um breve momento. É esse o privilégio do artista, e é dessa forma que seu campo de atuação difere de uma ONG ou de um jornalista. Quando Alice propõe, portanto, sair da vida cotidiana, olhar para situações de maneira diferente, ele diz precisamente sobre a necessidade, quase uma urgência, de abordar os conflitos presentes no México e na América Latina. Não propõe uma mudança efetiva nas atividades corriqueiras do dia a dia. Ele se refere ao cotidiano marcado pelas tensões econômicas e sociais, pela violência e pobreza. Alice faz do deslocar, caminhar, um gesto estético e político. Seu trabalho toma
toma forma fora dos espaços consagrados da arte. Inserido nas ruas, nas cidades, nas fronteiras dos locais marcados pelos conflitos sobre os quais atua. As fotografias e vídeos produzidos durante as ações servem como forma de documentação, assim como os desenhos e pinturas realizados ao longo do processo, que, através da venda, financiam projetos futuros. E eu cito Alice mais uma vez. O registro da ação só consegue sugerir um pouco da emoção do momento, e, na maioria das vezes, simplesmente gravar o evento não é suficiente para traduzir a emoção. A documentação se torna outro capítulo da história, que não dá conta de competir com o evento. E eu já estou finalizando. É no deslocamento e não na representação dos contextos que está seu trabalho, que questiona, problematiza e lança nosso olhar para o panorama social das cidades fronteiriças mexicanas. De maneira simbólica, Alice trata da condição mexicana de estar econômica e socialmente à margem dos Estados Unidos. Ao longo de sua obra, faz do caminhar, do deslocar-se de um lugar a outro, uma estratégia para abordar as tensões inerentes a algumas regiões. O Estreito de Gibraltar, Jerusalém, a faixa de água entre Havana e Key West, foram algumas das regiões em que o artista atuou. Nesta apresentação, focamos na cidade de Tijuana e San Diego, Ciudad Juárez e El Paso, no muro que separa a América Latina e os Estados Unidos, o Sul e o Norte, e a maneira como o artista atua nesses contextos. Obrigada. Obrigada, Mônica. Eu agradeço a sua partilha da pesquisa conosco. Então, passamos agora para o próximo trabalho a ser apresentado, que é o Tuxi e a viagem em residência artística como método. Raíssa? Oi, boa tarde, pessoal. Estou compartilhando aqui. Vocês estão vendo já? Sim, estamos. Então tá. Obrigada, Mônica. Falar do Francisari estava muito bom. Boa tarde para o pessoal da mesa, Yasmin, Maíra, Rita. Então, vou fazer essa apresentação que chama Putuxi e a viagem em residência como método. E aí eu vou começar fazendo o seguinte. Como eu vou começar, eu sou artista, viajante, e o que eu vou apresentar, a minha pesquisa, ela fala sobre o meu trabalho, sobre as minhas viagens, e eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como isso começou, né? Como isso de artista viajante começou até a gente conseguir entrar em Potosí, né? Eu começo a viajar a minha primeira viagem em 2015, 2016, foi uma viagem que a gente chamou de residência artística móvel. Foi uma viagem que eu fiz em parceria com outro artista, que é o Ale Gabeira. Então, essa residência artística, o que ela era? Ela era simplesmente uma viagem de bicicleta, que foi programada para durar 40 dias, mas que acabou durando 1 ano e meio. Ela não é uma residência artística que foi proposta por nenhuma instituição, ela foi proposta por nós mesmos, então ela é uma residência artística móvel, e além disso ela é independente, ela é autônoma, né? E a gente partiu para uma viagem de 40 dias, e foi uma viagem que acabou durando 1 ano e meio, e nesse processo eu fui descobrindo como atuar estando em viagem, né? E, assim, eu vou falar sobre a viagem em residência artística, mas eu acho que principalmente da viagem em residência artística do jeito que eu faço, né? Porque existem várias viagens em residência artística. E eu acho que a que eu faço, ela tem algumas especificidades, né? E aí eu vou começar falando por elas, até para entender também como que a minha pesquisa na academia começou, né? Então, eu viajo de bicicleta e eu começo a fazer trabalhos como esse daqui, que é o Hotel Relento. Vocês estão vendo? Tá passando de boa, né? Sim, tá. Sim. Então, esse é um primeiro trabalho, onde a gente, depois de 40 dias de viagem, já coloca essas camas sobre as dunas.
E para colocar essas camas sobre as dunas, claro, a gente não levava as camas na bagagem da bicicleta, a gente se envolve com as pessoas, né, com a cidade. Então, o que começa a acontecer? Eu começo a pensar a partir do próprio lugar onde eu estou. Então, debaixo dessas dunas tem uma antiga cidade, né? E então, que foi soterrada pela areia com um vendaval nos anos 70, né? Devido ao desmatamento, exportação de madeira do Brasil para a Europa. E aí a gente faz esse trabalho que a partir dessa especificidade do lugar mesmo, né? Então, várias pessoas ajudam. Então, o que eu fui descobrindo com a viagem, né? Com a viagem em residência artística, que ela tem a ver com o outro, né? Que viajar é adentrar outros, né? Outras paisagens, outros lugares. Então, o trabalho ele vai acontecendo dessa forma. A partir dos próprios trabalhos, eu vou levantando as questões também que tem a ver com o método que eu uso. Por exemplo, a hospitalidade está muito presente, né, na viagem, e as camas têm a ver com o hotel. Enfim, vou levantando várias questões, mas eu vou passar por essa parte um pouco mais rápida, para eu poder chegar em Potosí rápido. Então, tem essa viagem onde a gente faz esse trabalho, depois faço um outro trabalho, que é esse daqui, que chama Horizonte Professor, também nesse sentido, né, de chegar no lugar, depois de estar 8 meses viajando de bicicleta, estar aprendendo muito com o mar, com a maré, com maré alta, maré baixa, os ciclos, né, com os pescadores, que eram os nossos maiores anfitriões, muitas vezes, né. Então, tem essa peça, né, que é o Hotel Relento, que ele é um pouco uma reverência, né, a esses saberes, e aí eu vou discutindo educação, porque acredito também que viajar, a residência artística é um espaço de formação e de atuação artística, né, pelo que eu entendo. Então, falando um pouco sobre esse espaço de formação, falando sobre outros tipos de saberes também, né? E aí, isso tudo acontece. Isso eu ainda não estou na universidade, tá? Ainda não cheguei no mestrado. Aí, durante essa viagem, eu ganhei o prêmio da Funarte, para ocupar a Marquise da Funarte, aqui em Brasília, onde eu estou agora. E aí a gente inventa uma instalação para a Marquise da Funarte, chamada Alvorada Nordestina, que era uma instalação onde eu colocava redes lá na Marquise. Vou mostrar para vocês uma foto. Só que a gente poderia ter encomendado as redes e ter colocado elas lá e pronto, só que a gente inventou de fazer uma viagem até a Paraíba de bicicleta para acompanhar a feitura das redes, né? E claro que no acompanhamento dessa feitura das redes, as redes se modificaram. Aí isso daqui é um pouco das pessoas da produção, né? Feito um pouco a céu aberto, assim, né? Um lugar bem pequeno. E aí, antes de levar para a Funarte, a gente faz a instalação na própria cidade, né? Então, tem sempre essa reverência assim, aos moradores, né, ao lugar onde a gente está. Então, eu trago esse trabalho aqui para Brasília, e é aí que começa assim, a pesquisa, um pouco mais a pesquisa escrita, né, que é quando eu vou começar a entender como que eu escrevo, como que eu vou fazer isso dentro da academia. E eu estou no doutorado agora, mas estou no primeiro semestre, mas ao longo do mestrado eu fiz uma dissertação onde eu conto 5 viagens, né? Essas 2 que eu mostrei, mais 2 que eu não vou nem passar, e essa 5ª viagem que é Potosí, né? Que é uma viagem que aconteceu em 2019. E aí, como é que eu vou fazendo isso Desculpa aqui. Eu vou contando as viagens mesmo, assim, o meu jeito de trazer esse conhecimento, assim, para trazer essas viagens e transformar essas viagens numa pesquisa, né? Então, eu vou um pouco contando mesmo como as coisas acontecem, quais são os autores que eu vou conhecendo ao longo desses trajetos e como que esses trabalhos vão se formando, né? Então, tá aqui, Potosí é uma viagem que acontece em 2019, no início de 2019, e eu vou trazer aqui, primeiramente,
uma imagem de Potosí. Pronto. Potosí é como se escreve, Putuxi, né? É como se escreve Potosí, um dos 9 departamentos da Bolívia, no idioma quechua. De origem onomatopeica, a tradução desta palavra para o português seria algo como grande estrondo que sai da terra. Foi por este nome que ficou conhecida a região da Grande Montanha, quando o Inca Huayna Capac, isso aconteceu em 1500, mais ou menos, enviou alguns indígenas para explorar o local e ao lhe pedirem permissão para extrair seus minerais, porque sim, né, para eles, assim como para Ailton Krenak, que fala muito sobre isso, né, as montanhas, elas têm vontade, então eles foram lá e pediram, e ela respondeu com uma grande explosão, Putsi! E essa montanha é o Cerro Rico, ou em quechua, Sumac Urco, é o nome dela, e nessa viagem ela vai estar no nosso horizonte, né? Então, essa é tentando montar aqui uma geografia dessa viagem, né? A paisagem dessa viagem. Quechua é a língua indígena mais falada na Bolívia. O seu povo se estendeu durante o Império Incaico por toda a região dos Andes e costa ocidental da América do Sul, território que inclui Colômbia, Peru, norte do Chile, Argentina e a Bolívia, né? O Rodolfo Serron, no livro da Cusicanqui, que é um livro que eu vou falar um pouco mais logo em seguida, ele propõe um neologismo chamado quechumara, né, que é para afirmar o parentesco entre os 2 principais idiomas andinos, que é o quechua e o aimara, que compartilham até 30% do seu léxico. Então, é em território quechumara que parte desse trajeto vai acontecer, né? Então, vamos lá, vou falar um pouco mais para vocês sobre esse trajeto. Essa viagem que eu vou apresentar aqui, que aconteceu no início de 2019, ela durou 43 dias e se dividiu em 2 partes. A primeira, junto ao coletivo Muito Difícil é Democrático, com quem passa os 21 primeiros dias, a volta da gravação entre La Paz e Potosí, de uma viagem experimental sobre a abundância epistemológica da América do Sul. A segunda parte dessa viagem, ela acontece após a partida do coletivo, quando eu me dirijo para a cidade de Mátia, no norte de Potosí, com o intuito de investigar a cultura têxtil andina e me dedico a uma imersão na comunidade de Pucamayo, onde acabo realizando o happening Ovelhas, Uxas, que é o happening que eu vou mostrar lá no finalzinho, tá? Eu vou percorrer todo esse caminho para a gente chegar nesse trabalho. Então, nessa viagem, nós éramos 6, né? A Adriana Alexandrino, que é professora de literatura da UNB, a Devrim, que é uma criança de 4 anos, a Fran Demétrio, que é professora de nutrição da UFBA e transfeminista, está aí nessa foto também, o Ilan Ben Suzan, que é artista, que faz performance, ensina filosofia ali na UNB, e o Jean Fernandes, que não está nessas fotos porque estava doente no dia, mas é um artista brasiliense, latino-futurista, e também por mim, que sou uma investigadora de viagens e propositora de happenings, que na ocasião estava interessada em errar pelos Andes. Então, eu fui mesmo com o intuito de fazer uma experiência para poder escrever sobre ela no mestrado. E então, nós nos reunimos para escrever um roteiro para concorrer a um concurso de videoarte da Fundação Joaquim Nabuco, e esse roteiro ele não foi aprovado. E aí, embora o filme ainda não tenha sido editado até hoje, a gente realizou a viagem mesmo assim, de forma independente. E aí a gente foi, assim, de caráter experimental, o roteiro não era uma tentativa sistemática e ordenada para prever o futuro filme. A ideia era que ele fosse gestado durante um processo de busca por presságios de um continente de equecas, que era o nome do próprio filme. Ele tem esse nome, eu vou falar um pouco mais sobre esse nome daqui a pouco. Mas ele reuniu uma série de indícios capazes de indicar o roteiro, capazes de indicar um continente abundante à vista. Então, eu acho que nessas viagens, o que vai acontecendo um pouco, eu tenho percebido que tem uma vista
como se o fim do mundo, né? Eu estou sempre viajando e vendo o mundo se acabando e procurando formas de resistência no meio disso, né? Então, acho que... e aí, o que acontece ao longo desse período? Eu vou só nessa primeira parte da viagem com olhos abertos e ouvidos abertos, né? Prestando atenção, assim. E eu conheço essa moça logo nos primeiros dias, que é Cláudia Socra, que é minha brother até hoje. E a gente tem uma conversa, ela vende... Oi? Raíssa, mais 2 minutos, tá? Eita, que rápido. Então, vou dar vários saltos quânticos agora, gente. Calma aí. Vou pular direto para o trabalho, então. Então, ela me fala sobre os tecidos, sobre a capacidade de resistência que tem nos tecidos, né? Como outra forma de saber. Aí... Cara, eu vou dar uns pulos, assim. Então, eu tenho alguns companheiros de viagem, alguns autores que são meus companheiros de viagem, como a Elvira Esperro, né, falando sobre a resistência do saber têxtil, né? Eu vou ter a Maria Galindo, porque a gente vai visitar a Maria Galindo, então tem toda uma parte onde sobre o saber epistemológico das mulheres. E aí, cara, 2 minutos foi pouco agora. Eu vou dar uns pulões aqui, gente. Deixa eu passar esse slide todo, que tem muita coisa. Então, depois o pessoal vai embora, depois da gente entrevistar várias pessoas. Aí tem vários livros aqui que me acompanham ao longo dessa viagem, que vão fazendo toda essa paisagem, que vão me ajudando a construir essa paisagem conceitual, que é uma paisagem, assim, que busca o decolonial, né? Porque a gente tem ali essa montanha Potosí no fundo, e essa montanha, ela foi extraída, a prata dela foi extraída, e essa prata foi enviada para a Europa, e é a partir dessa prata que se faz a modernidade, né? Então, a gente está querendo contar a história de uma outra forma, assim, trazer a Europa, vai trazer a América do Sul também. Aí eu tinha veias abertas da América Latina, tinha uma porção de coisa para eu falar, mas vou dar uns pulos aqui. Então, o pessoal vai embora, eu vou para Pucamayo, vou para Mátia, conheço essa cidade, que é em Potosí, que é no norte de Potosí, porque eu gostei das coisas que eu via de lá. Então, eu fui lá para aprender alguma coisa sobre o tecido, sobre o saber, sobre o têxtil, né? Então, conheço uma moça que tece e ela me leva para casa da sogra dela, que também é tecelã, que fica nessa cidade. Isso sou eu indo de carro, porque ainda eram algumas horas de carro da onde eu estava. Esse lugar se chama Pucamayo, que em quechua significa Rio Colorado. Aqui está uma imagem do rio. Aqui são as casas onde eu estava. Então, essa daqui é Basília, minha anfitriã. E ela tece, né? E eu estava interessada, mais do que em aprender a tecer, interessada em conhecer, em me aproximar desses outros saberes. Então, aqui tem a Basília pastoreando, então a gente pastoreia, a gente passa lá uns 15 dias com ela, a gente faz taps, que são esses piqueniques, né? Eu desenho, então a gente está pastoreando. Aqui foto da gente voltando para casa catando lenha. A gente vai para as festas também que tem na cidade. Eu aprendo o caminho de volta. Aí eu visito a escola também nesse momento. Agora vai ser rápido, gente, só acabando. Aí eu visito a escola do lugar também, lá de Pucamayo, que é uma escola bem pequenininha, que tem só uns 15 alunos. E aí o que acontece? Eu estou pastorando com Basília e eu vejo essas ovelhas no pasto. Ao mesmo tempo, a Basília não falava português, nem espanhol. Eu mal falo espanhol, ela falava quechua. Então, ela foi me ensinando várias palavras em quechua. Ao mesmo tempo, tinham as crianças que estavam sendo alfabetizadas em quechua também. E eu penso olhando para essas ovelhas, eu vejo letras, cada ovelha sendo uma letra. Então, eu bolo um happening onde eu vou cortar coletes, eu fiz roupas para essas ovelhas e vesti essas ovelhas. Vesti as ovelhas de grafemas, cada ovelha vestiria uma letra. Letras que pertencessem tanto
ao alfabeto em quechua, porque tem letras em quechua que não tem em português, né? Ou formas o P com apóstrofo, né? Vocês podem ver aí. E tem coisa que tem em português que não tem quechua, como a letra E, não tem. Então, a ideia era fazer colocar todas as letras e convidar as crianças para fazer um caça-palavras no cerro, né? Um caça-palavras na montanha. Então, aqui eu pintei os coletes, aqui são as ovelhas, a gente teve que vestir as ovelhas, que também é um momento bem catártico, né? Porque a gente caía nessa lama e a gente conseguiu vestir as 70 ovelhas. Aqui estão as 70 ovelhas vestidas, né? Então, tem roupinha de tudo quanto é tamanho, grande, médio, pequeno. As ovelhas vão para o cerro, as crianças vão atrás, olha aqui. As crianças vão indo atrás, buscando essas palavras. Não se forma nenhuma palavra, mas a maioria dos meus trabalhos, eles fracassam no final mesmo, né? A ideia para a qual eles foram destinadas não acontece. Lá nas camas, ninguém sonhou também, porque choveu no dia. Deu para dormir um pouquinho, mas choveu. Mas aí as palavras não se formam, mas, enfim, acontece esse happening onde as ovelhas caminham pelo cerro e as crianças vão atrás. E é isso, ponto final. E aí, quem quiser ver depois o vídeo, eu posso passar o vídeo pelo chat. Obrigada, Raíssa. E nós teremos tempo também no debate, caso você queira acrescentar algo dessa experiência, né, maravilhosa aí de viagens artísticas com a gente, certo? Então, agora Maíra Vieira de Paula, com o trabalho Deslocamento, Justaposição e Suspensão, considerações iniciais sobre a apropriação na poética de Rosana Paulino. Olá, gente. Tá dando para ver minha tela direitinho, só para confirmar? Sim, estamos vendo. Vou abrir aqui do lado do PDF. Tá? Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar as pessoas que partiram esta mesa de comunicações comigo e a todas as pessoas que estão assistindo, que assistirão a essa sessão em outro momento. Em segundo lugar, gostaria de parabenizar a equipe organizadora do colóquio e também agradecer a oportunidade de participar deste evento que está sendo tão emocionante e instigador. A minha comunicação intitulada Deslocamento, Justaposição e Suspensão, considerações iniciais acerca da apropriação na poética de Rosana Paulino, é um segundo resultado parcial da minha pesquisa de doutorado em curso, orientada pelo professor Dr. Tadeu Chiarelli, junto ao programa de pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O primeiro fruto dessa pesquisa em curso foi o ensaio Um Antimonumento às Bandeiras, no qual analiso a escultura Ainda Lamentar, de Rosana Paulino. Esse texto recebeu menção honrosa no terceiro concurso de ensaios da revista Serrote, do Instituto Moreira Salles, do ano passado, e em março deste ano ele foi publicado na revista. Quem tiver interesse, é possível visualizá-lo, né, no meu site, no meu portfólio, mairavieiradeppaula.com.br. Quanto à presente comunicação, meu objetivo é refletir sobre como a artista paulista Rosana Paulino explorou a estratégia de apropriação fotográfica na elaboração da instalação Assentamento, de 2013, e as alterações de sentido que tal estratégia conferiu às fotografias apropriadas, né? Em específico, nessa comunicação, eu analiso como Paulino explorou 3 procedimentos criativos, né? O deslocamento espaço-temporal, a justaposição de imagens e a suspensão. Esses 3 procedimentos criativos, né, ou poéticos, foram pontuados pelo estudioso espanhol José Luis Breia como as novas estratégias alegóricas contemporâneas. Para Breia, né, em sua discussão mais ampla sobre a questão da alegoria, de forma específica, né, o termo apropriação se refere mais propriamente à estratégia de deslocamento. Contudo, né, em síntese, eu compreendo, né, na minha pesquisa, a apropriação como uma estratégia poética plural, em constante processo de reinvenção por artistas,
né, cujo princípio básico envolve o empréstimo, a cópia e a alteração intencional da materialidade e dos sentidos, né, de imagens, objetos e ideias pré-existentes. Minha escolha pelo uso do termo estratégia visa exatamente abarcar a complexidade do fenômeno da apropriação, de forma a englobar todos os possíveis procedimentos poéticos envolvidos na construção das obras, né? Desde os relativos à pesquisa imagética até o momento de exibição da obra nos espaços expositivos, né? Por tal motivo, né, no meu estudo, os procedimentos de justaposição e de suspensão também se inserem, né, no que nomeio estratégia de apropriação. Em relação à instalação-assentamento, é possível observar a estratégia de deslocamento espaço-temporal nos procedimentos poéticos que Rosana Paulini realizou, né, para transferir as 3 fotografias da mulher negra escravizada, das páginas do livro O Negro na Fotografia Brasileira do século XIX, de Jorge Ermakov, de 2005, para as paredes dos espaços expositivos, né, nos quais tal instalação já foi exibida, como foi o caso, né, da Pinacoteca, onde produziram as imagens que uso nessa apresentação. E aí é necessário pensar em como esse deslocamento exige uma transformação material da imagem também, que foi possível por meio de sua ampliação, sua transferência para o tecido, entre outros procedimentos, né? Ao mesmo tempo, tal deslocamento também envolveu a passagem dessas fotografias de um espaço discursivo para outro, né, para usar o termo de Rosalind Krauss, ou de um ecossistema visual para outro, né, para a gente usar o termo de Elizabeth Edwards, né? Essa passagem, né, corresponde a uma nova etapa da biografia cultural dessas fotografias, né? Aí esse termo já é de Igor Kopitov, né, na qual elas adquirem mais uma camada de significado, ganhando novas formas materiais e novas potências performáticas, né? Aí a ideia de performance, que também é o conceito da Elizabeth Edwards, né? Essas fotografias ganham essas novas performances, materialidades, sentidos, ao passarem de um contexto inicial, no qual funcionavam como provas, né, que serviam para alimentar o desenvolvimento de uma pseudociência, que visava provar a inferioridade da dita raça negra, né? Daí elas passam para o espaço da galeria, ou o do museu, né, a partir da apropriação e de todos os demais procedimentos realizados por Rosana Paulini, que assim confere um novo potencial subversivo para tais fotografias, né, que apesar de todo o sofrimento envolvido, né, naquela história, a meu ver, na instalação, elas conseguem celebrar, né, tal mulher, né. A estratégia de suspensão, por sua vez, ela envolve uma interrupção da transmissão do sentido dessas fotografias, né, que possibilita um certo espaço de indefinição que pode e deve ser completado pela participação do público, né. No presente caso, né, em que ocorre a passagem material da fotografia do livro para a instalação, a suspensão ela é facilmente observada, né, ao considerarmos que no livro, né, essa imagem ela aparece com um texto explicativo que contextualiza que seu criador foi o fotógrafo Augusto Stoll, né, sob encomenda do naturalista Louis Agassiz, né, durante a viagem que o Agassiz fez ao Brasil durante o século XIX, né, ao Rio e a região da Amazônia, mais especificamente, né. Além disso, a imagem ela também ela também se insere, né, em toda a estrutura do livro, na divisão dos capítulos, né, no contexto da época, no privilégio, né, da divisão das fotografias a partir dos seus autores e nenhuma atenção dada a quem de fato aparecia naquelas imagens, né. Na instalação, essas 3 fotografias, né, elas aparecem de forma individualizada, sendo justaposta a outras imagens, né, como vocês podem ver aqui no detalhe, né, um coração desenhado pela própria artista, né, que foi costurado. Além disso, a própria linha, né, ou como a Paulino chama, a sutura, né, que ela realiza, na qual ela não ajusta exatamente as partes do corpo dessa mulher que ela decidiu seccionar a princípio, né. Essas fotografias, elas aparecem também justapostas, né, a esculturas de braços que foram empilhadas sobre pallets, né, como dá para ver na imagem, e a gente lembra toda a questão, né, de comércio, imagina em aeroporto, essa transferência, né, de mercadorias, né.
Além disso, é necessário também pontuar a presença de vídeos, né, que dá para ver aqui menorzinho, com sons, imagens do Oceano Atlântico, né, e daí uma experiência, né, para o público mais do que somente a visão, né, que envolve outros sentidos, né. Bom, sem contar ainda, né, a justaposição de sentido que o título, né, assentamento, confere, né, à instalação, né, todos esses elementos eles precisam ser considerados na análise das transformações, né, que a apropriação possibilita tais fotografias, né, e daí possibilita que elas performem, né, não apenas significados e, enfim, digamos, visuais e conceituais, mas também uma performance multissensorial e muitas vezes afetiva, né. Bom, dessa maneira, acredito que tais procedimentos, pontuados por José Luiz Brea, de fato possam servir como conceitos operativos, né, que nos auxiliam a compreender a poética de Rosana Paulino. Contudo, antes de finalizar, é necessário pontuar que, a meu ver, a proposta de Brea, por si só, não é suficiente para compreender as especificidades, né, da poética de Rosana Paulino. Uma vez que, né, até porque, né, os conceitos que ele formulou, né, essas estratégias, elas foram concebidas, né, em sua tentativa de compreender a produção de outros artistas, né, como Marcel Duchamp, a geração apropriacionista dos anos 70 e por aí vai, né. Segundo Brea, cada qual à sua maneira, tais artistas exploraram essas estratégias poéticas, né, para lidar com questões específicas de seus contextos, né, que são distintas, claro, das discussões trabalhadas por Rosana Paulino. Ou seja, se de um lado, tais artistas estavam tentando confrontar um ambiente cada vez mais saturado por imagens, né, essa saturação que causava uma sensação de incômodo e de irrealidade, né, Rosana Paulino, muito pelo contrário, não confronta essas imagens como meros significantes descolados de seus referentes, né? Para Paulino, exatamente o excesso de realidade, né, que a faz olhar para tais arquivos fotográficos da escravidão brasileira, né, do século XIX. Eu defendo, assim, que a presença da estratégia de apropriação em sua poética evidencia que ela percebe a escravidão e o pós-abolição, pós-emancipação, não como ruptura, né, mas como um longo processo cujo legado resulta até hoje no valor mínimo concedido às vidas negras. Nesse sentido, apesar de eu defender que o termo apropriação fotográfica deva sim ser compreendido em sua dimensão artística, mais estrito sensu, digamos, ou seja, a partir dos diálogos que Paulino estabeleceu com seus pares artísticos, né, do presente e do passado, essa perspectiva, né, mais específica, isoladamente ela não dá conta, né? O termo apropriação também precisa ser considerado em uma chave transdisciplinar que leva em consideração outros sentidos, né, como, por exemplo, a noção de reparação, que, a meu ver, também é um conceito operativo para pensar as obras de Paulino, uma vez que ela, com a ajuda de um amigo, optou por realizar um trabalhoso processo de ampliação das fotografias, né, vocês viram o tamanho do livro, que estavam reproduzidas nas páginas do livro de Georges Markov, né, para um tamanho quase de um corpo humano, né. Ao invés, né, ela optou por fazer isso, ao invés de comprar os arquivos digitais com maior resolução da Universidade de Harvard, já que, conforme ela me disse em entrevista, essas imagens pertencem, né, ela acredita, né, que essas imagens pertencem mais às descendentes e aos descendentes das pessoas negras que foram escravizadas durante séculos, do que propriamente à Universidade de Harvard. Bom, para finalizar minha fala, queria agradecer novamente a oportunidade de partilhar com vocês esses primeiros frutos da minha pesquisa de doutorado em andamento, sobretudo nesse momento que, ao menos para mim, né, o trabalho de pesquisa está sendo algo especialmente solitário. Esses momentos de troca, a meu ver, nos possibilitam trilhar viagens simbólicas, né, que nos ajudam a enfrentar esse período tão difícil que nosso país está vivendo coletivamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Maíra, pela partilha também do trabalho aí, da pesquisa. Nós depois conversaremos sobre os trabalhos e agora, na sequência, teremos o trabalho da Yasmin Santos da Silva Fernandes Adorno, Trânsito através da janela do carro. Boa tarde.
Eu vou também compartilhar minha tela aqui com algumas coisas. Foi? Sim. Tá. Tá. Bom, a comunicação que eu vou apresentar hoje, né, intitulada Paisagem Trânsito, depois eu mudei o nome do texto, ficou Paisagem Trânsito Transe. É uma parte da minha dissertação de mestrado em artes visuais na UFRJ. Eu primeiro vou fazer um resumo da minha dissertação para então introduzir o recorte que foi proposto para esse seminário. Durante o meu mestrado, eu tentei entender quais foram as forças que movem a composição da paisagem rodoviária da BR-040, que é a rodovia que liga Brasília ao Rio de Janeiro. A atual BR-040 ela foi efetivada no Plano Nacional de Viação em 1973, e eu realizei 8 viagens pela rodovia até o momento presente. Para definir o que seria uma paisagem, eu me utilizo do trabalho do antropólogo Tim Ingold, que pensa a composição da paisagem a partir de processos relacionados à passagem do tempo, ao registro de eventos de vidas e de atividades de seres, e nisso ele inclui também os humanos e os não humanos, assim como os ciclos geológicos e atmosféricos. Eu tenho a viagem como método de pesquisa, procurando uma aproximação corpo a corpo com o objeto escolhido. E o meu interesse pela BR-040, primeiro ele se deu por conta da história da minha família, que veio de Minas Gerais para Brasília por essa rodovia e nunca mais voltou, assim como outras famílias, né, que vieram para cá, para Brasília, em busca desse sonho moderno. E é importante destacar, eu acho que um dos principais motores da modernidade brasileira foram as rodovias, né? E com essas distâncias encurtadas pelas rodovias, ocorre um dos fluxos migratórios internos mais expressivos, que foi o êxodo rural. E já em 1970, a sociedade brasileira é predominantemente urbana. E eu acho interessante pensar como esses grandes deslocamentos humanos normalmente precedem ou seguem mudanças profundas, seja do ponto de vista econômico, político, seja em termos sociais, culturais e subjetivos. O segundo fator que me moveu até a BR-040 foi a minha mudança, né, de Brasília para o Rio de Janeiro para cursar o mestrado, e por último, mas não menos importante, o prazer de pegar a estrada, de estar em deslocamento, suspensa de um espaço de um tempo cotidiano, observando a paisagem em movimento pela janela do carro, com a adrenalina e a concentração que uma rodovia exige. Eu acredito que essas questões autobiográficas, como parte integrante da pesquisa e produção poética, né, elas são capazes de promover uma discussão e um saber também mais localizado sobre o tema. E para hoje, eu vou tentar fazer algumas conexões transversais entre a janela do carro, percepção e paisagem em movimento, a fim de traçar um caminho para a gente refletir sobre a experiência de viajar de carro. Pegar a estrada pressupõe uma atenção ao movimento que seja autossuficiente e pouco subjetiva. Atuando em um espaço de liberdade restrita, a motorista, que também é observadora da paisagem, deve ter o controle sobre as respostas dos seus gestos. Dentro do carro, a relação com a paisagem se dá de uma forma veloz, e com isso, durante o deslocamento, a percepção dessa paisagem acontece entre a revelação e o encobrimento, entre o ideal de fixação temporal e também uma dispersão eventual. A mudança na forma de perceber, ela é inseparável do desenvolvimento e da disseminação de transportes mecanizados e também da invenção de novas tecnologias de produção e reprodução de imagens. A abertura da BR-040, um objeto da técnica, possibilitou que a viagem fosse mais rápida de um ponto ao outro do que em outras épocas, como, por exemplo, as viagens dos tropeiros.
O carro e o ônibus substituíram a carroça e os cavalos para viajar, e a cada novo mecanismo se reduz o tempo das distâncias, o que permite uma nova experiência de percepção do espaço. Até a chegada da internet e da televisão, o carro foi um dos únicos lugares privados onde se podia gozar de liberdade, rapidez e porvir, enquanto se via passar a vida diante das janelas. O automóvel, ele possibilita o movimento de quem permanece imóvel no seu interior, e essa quietude é envolta por um cenário frenético da paisagem em movimento. Durante a Revolução Industrial dos Transportes no Brasil, na década de 60, o mesmo período de inauguração de Brasília, a idealização do país de um progresso ilimitado, que aproxima cada vez mais o campo da cidade. Deste período em diante, até os dias atuais, a organização industrial do tempo, que é um termo proposto pelo Paul Virilio, compensa insensivelmente o esvaziamento dos territórios rurais. Para se deslocar no espaço hoje em dia, frequentemente medimos a distância do percurso a partir do tempo que vamos nos defasar. Atravessar uma rodovia a 120 km por hora durante 16 horas é uma experiência que, para mim, se aproxima a alguns estados de consciência alterado. Enquanto eu dirijo, meu corpo permanece semimóvel, ao mesmo tempo que vibrante na vertigem do lançamento, como uma flecha sinérgica que corta o espaço. Então, são campos, monoculturas, vilas, cidades, matos e todo um espetáculo variado no intervalo de 16 horas. Em seu livro Suspensões da Percepção, Atenção, Espetáculo e Cultura Moderna, que foi estrutural para essa pesquisa, Jonathan Crary examina como as ideias sobre a percepção e a atenção se transformaram com o surgimento de novas formas tecnológicas de espetáculo, exposição, projeção, atração e registro. E assim causaram uma reorganização radical na cultura visual e auditiva. A atenção no livro é colocada como uma questão que vai muito além da visão e do sujeito como espectador. Assim como a visualidade não é pensada como um problema autônomo da visão que se autojustifica. Muito do que parece ser do campo visual é efeito de outros tipos de força e relações de poder. Crary aponta que a visão é uma das camadas do corpo que pode ser capturada, modelada e controlada por uma série de técnicas externas. E, ao mesmo tempo, a visão também é uma das partes do corpo capaz de esquivar da captura, inventando novas formas, afetos e intensidades. Portanto, é necessário pensar a percepção fora do sentido único da visão, incluindo também a audição, o tato e o mais importante, que são formas sensoriais heterogêneas. Na genealogia proposta por Jonathan Crary sobre os estudos da percepção iniciados no século XIX na Europa, a ideia de visão subjetiva surge de forma um pouco súbita e é elaborada por uma gama de disciplinas. Já no espaço de poucas décadas, os discursos dominantes e as práticas do olhar rompem efetivamente com o regime clássico de visualidade e fundamentam a verdade da visão a partir da materialidade de um corpo. Uma consequência dessa mudança foi a noção de que o funcionamento da visão depende de uma constituição fisiológica do observador, o que, por sua vez, coloca a visão em um lugar de imperfeição. A ideia da visão subjetiva parte da noção de que a nossa experiência perceptiva e sensorial depende menos da natureza do estímulo externo e mais da constituição e do funcionamento do nosso aparelho sensorial. É a partir dos estudos sobre a percepção que surge o problema da atenção, em uma temporalidade localizada ligada à ideia de um modelo específico de comportamento com base nas normas socialmente determinadas que habitavam esse ambiente tecnológico moderno europeu. O modelo de comportamento dessa época ele foi elaborado em um contexto econômico emergente que começava a demandar a atenção do sujeito num amplo leque de novas tarefas produtivas e espetaculares, cujo movimento interno foi erodindo continuamente as bases de qualquer atenção disciplinar.
O capital e a tecnologia propulsionam a circulação e a troca de objetos de forma acelerada, o que vem a produzir em nós, humanos, uma capacidade de mudar nosso foco de atenção rapidamente. Diferentemente do modelo de visualidade clássica, a mobilidade, a novidade e a distração se tornam elementos constitutivos da percepção, fazendo com que o humano moderno se adapte às novas velocidades e às sobrecargas sensoriais. Segundo Crary, a atenção sempre trouxe consigo as condições de sua própria desintegração, sendo atormentada pela possibilidade do seu próprio excesso. Uma sensação que conhecemos bem quando tentamos ver ou ouvir algo por muito tempo. Então, a atenção e distração não são estados diferentes essencialmente, mas existem em um contínuo, sendo a atenção um processo dinâmico que se intensifica e se atenua de acordo com uma série indeterminada de variáveis. Existe um limite em que a atenção se transforma de maneira quase imperceptível em um estado de transe ou até mesmo hipnótico. Yasmin, mais Oi. 2 minutos, tá? Ai, meu Deus, tá. Um fenômeno que torna apreensível o status ambíguo da atenção é a hipnose. O termo hipnose vem do grego hypnos, que é sono, e do latim osis, que é ação ou processo. Foi um médico pesquisador britânico que nomeou. Mas, entretanto, o que dá origem à hipnose são as práticas de Franz Mesmer no final do século XVIII, chamadas de magnetismo animal. O magnetismo, apesar das suas conotações religiosas e até mesmo místicas, conseguiu, na época, dar conta em termos materiais e científicos de fenômenos que antes eram chamados de possessões demoníacas. Apoiado em uma teoria dos fluidos magnéticos, Franz Mesmer acreditava que o deslocamento e a precipitação dos fluidos no interior do corpo humano tornava possível a abertura para um sexto sentido, o qual ele intitulou o sono crítico. A hipnose, então, ela age como gerenciamento da atenção, acontecendo no limiar do inconsciente e consciente. Nas rodovias acontece, causando uma série de acidentes, um fenômeno chamado hipnose de estrada ou hipnose rodoviária, que é um estado mental em que a motorista pode dirigir um caminhão ou um automóvel percorrendo longas distâncias por hora, respondendo a eventos externos de maneira esperada, segura e correta, mas sem nenhuma lembrança de ter feito isso conscientemente. O psiquiatra e psicanalista Lawrence Kubi distingue em 2 qualidades o processo de hipnose, sendo uma o processo de indução, no qual o sujeito dorme sob o efeito de uma regressão mais ou menos radical em fusão com o hipnotizador, e sem nenhuma relação com o mundo exterior. A outra etapa seria um estado hipnótico em que o sujeito adormecido reencontra, através do hipnotizador, uma relação fragmentária e enigmática com o mundo exterior. Em alguns momentos da viagem pela BR-040, experimentei uma superposição dessas 2 qualidades, onde me senti submetida ao funcionamento do carro na rodovia, ao mesmo tempo que submersa na paisagem pela janela, em que quase acedi a um estado hipnótico. Isso não é uma equivalência, mas sim uma analogia, né? Porque se eu tivesse entrado em hipnose de transe, ou em hipnose de estrada, teria acontecido um acidente. Kubi, em seus estudos sobre a hipnose, ele observa a importância dos fatores rítmicos para o processo de indução, o que leva o sujeito ao transe. O ritmo que se dirige pela estrada possui uma constância diferente da cidade. A BR-040 quase não tem sinais, quebra-molas, pardais e muito menos engarrafamento. É através da janela do carro que observa a paisagem, desde o banco da motorista. Durante as viagens, notei uma estreita relação entre janela, moldura e paisagem. A moldura tem na história da arte uma extensa discussão como agente isolante da imagem, separando a imagem da sua relação contínua ou inteligível com a posição do sujeito observador. Portanto, a moldura é o limite do plano pictórico, fotográfico ou audiovisual, com uma concepção de janela que acende debates acerca do enquadramento.
A janela nasce como uma perfuração e um buraco com a finalidade de suprir as necessidades de entrada de luz e ventilação em ambientes interiores. E é através da janela que acessamos o mundo exterior e interior, que dependendo do ponto de vista, algumas vezes de fora para dentro ou de dentro para fora. Desta forma, pode-se pensar a janela do carro como uma moldura para a paisagem. É interessante ressaltar que, a partir dos estudos sobre a percepção e do reconhecimento das incertezas e do caráter subjetivo da visão, que a ideia dos olhos como uma janela vem a deflagrar. Uma característica importante da janela nessa pesquisa é a capacidade de estabelecer a continuidade entre dois espaços separados. Sendo assim, a janela faz com que um ali se presentifique aqui, o fora esteja dentro e vice-versa. E no caso da janela do carro, essas presenças são passageiras. Os significados que atribuímos a uma janela frequentemente se dão a partir de relações antagônicas, interior, exterior, o público e o privado, o pequeno e o grande, e neste caso o movimento e a inércia. Já estou terminando. A janela do automóvel, feita de vidro transparente, proporciona uma sensação de desmaterialização da experiência visual. Enquanto dirigi o carro, experimentei ver a paisagem rodoviária sem escutar seus ruídos e sem perceber sua variação de temperatura. Tim Ingold, quem me ajudou a pensar o que pode ser uma paisagem, faz uma comparação entre visão e audição para pensar como conhecemos e descrevemos uma paisagem, questionando a objetividade que delegamos à visão. Ingold propõe que, quando olhamos para algo, nos situamos à distância, mas que a experiência da audição se dá de forma diferente, pois quando escutamos um som, é como se fôssemos banhados por ele. O som entra em nós e nos agita. A visão, muitas vezes, nos força a assistir à superfície das coisas, e ao invés de nos pensar como observadores do mundo formado, Ingold sugere que nos imaginemos como participantes, onde cada um encontra-se imerso com o todo nas correntes de um mundo em formação, na luz solar que nos vemos, a chuva na qual ouvimos e no vento qual sentimos. A participação, nesse caso, não se opõe à observação, mas é uma condição para perceber as coisas. Deste modo, a janela do carro existe enquanto um veículo para o conhecimento e também intermédio com a BR-040, participando ativamente na constituição do discurso da observadora. E com isso encerro dizendo que a paisagem da BR-040, enquanto dirijo, é percebida mediante algumas condições específicas: a velocidade, a janela, a segurança ao dirigir, o isolamento, o tempo e outros que não sou capaz de numerar, mas que constituem a minha incapacidade de fixá-la na sua inteireza na memória, e assim me lembro apenas de seus fragmentos. Acabei. Para as 4 pessoas aí que apresentaram, né? Muito obrigada. E nós abrimos, então, agora para o debate, para uma conversa. Se quiserem colocar questões no chat. Eu tenho na verdade, é uma curiosidade, porque talvez fosse agora, enquanto as pessoas se articulam aí para pensar as questões, eu gostaria de voltar, Raíssa, na questão da hospitalidade, que você, quando começa a falar, você diz, a hospitalidade é uma questão que eu quero falar depois, que essa quando do seu percurso, e você não fala da hospitalidade. Eu gostaria que você retomasse a esse ponto, para dizer como é que foi essa recepção nos espaços pelos quais você fez as propostas com as ovelhas, com as camas, ali com as carteiras, né, escolares. Então, nesses espaços, como é que se dá essa questão da hospitalidade com um artista viajante? Obrigada. Não, eu gostaria de falar muita coisa que não deu tempo. Eu não entrei nem na questão do têxtil, né, que tinha a ver com as ovelhas, porque a ovelha faz parte de um ser vivente também. Mas, enfim,
A hospitalidade, como é que eu vou fazendo, né? Na dissertação eu vou pegando esses trabalhos e vou usando eles como ganchos para trazerem esses conceitos, né? E tentando pensar num método. E aí, quando eu trago a hospitalidade, eu estou, primeiro, assim, deslumbrada, eu acho que tem um deslumbramento inicial com a viagem, que é quando você percebe que as pessoas te recebem, velho, elas te recebem na casa delas, elas te ajudam, elas, tipo assim, eu particularmente sempre fui muito bem recebida, né, não sei, talvez tenha alguma coisa ou outra, mas no geral, as pessoas têm tempo, então, e abrem as portas para quem está vindo. E aí, o que eu trago, assim, o hotel, ele vem meio como um símbolo, né, dessa hospitalidade, e um hotel público, ainda por cima, onde qualquer um pode deitar, ele vem como um símbolo da hospitalidade absoluta, né, eu falo, pelo menos no meu texto. E essa hospitalidade absoluta, quem fala desse termo é o Derrida, né, que ele tem aquele livro super famoso, super lindo, que é da hospitalidade, e onde ele diz que existe a hospitalidade e a hospitalidade, ela tem sempre a hostilidade, que é outra coisa que acompanha ela, então o seu anfitrião, ele te recebe, mas você também deve alguma coisa a ele, é uma relação aí que ela fica paradoxal muitas vezes, né? Mas a hospitalidade e a hostilidade, elas andam lado a lado. Mas o que eu gostaria de trazer, assim, para o meu trabalho, seria a hospitalidade absoluta. E colocar essa hospitalidade absoluta como um farol que ilumina, não que eu consiga chegar a essa hospitalidade absoluta e nem que alguém e não que alguém tenha me oferecido uma hospitalidade absoluta. Porque ela é impossível, né? Mas trabalhar dentro dessa impossibilidade, como se a hospitalidade absoluta ela tivesse nesse nosso horizonte, nessa nossa paisagem guiando também, né? E a hospitalidade absoluta, essa hospitalidade que vem antes da dádiva, antes da dívida, né? É a hospitalidade que não pergunta o nome, que não pergunta de onde você veio, é uma hospitalidade que abre as portas para o outro, né? E deixa o outro ser em você, né? Porque muitas vezes a hostilidade vem quando você recebe o outro, mas você quer que o outro vire você, né? Você recebe, mas ele tem que falar a sua língua, você recebe, mas ele tem que ter um sobrenome. Então, essa hospitalidade absoluta, ela recebe o outro com a sua outridão integralmente, né? Então, um pouco isso. Responde. Obrigada, ótimo. A Taliane tem uma questão para Yasmin. Ela gostaria de saber uma sugestão ou dica de referência com relação ao conceito de paisagem de Ingold, e caso queira falar um pouco mais sobre ele também. Bom, eu acho assim, né? O Ingold, ele considera a paisagem, né, a partir da passagem do tempo, né? Ele tem até uma frase muito interessante que ele fala que as paisagens são histórias que nos fornecem a contar outras histórias. Então é uma noção de que a paisagem ela não está acabada, né? Que a gente compõe essa paisagem, que ela não se dá à distância. Então, O seu microfone, Yasmin. Desculpa, gente, pronto. Não, que eu estava falando que o Ingold trabalha a partir de uma noção de paisagem como algo que não é acabado, né? Como algo que está em construção. E nós somos participantes disso, né? Então, é uma crítica, na verdade, à separação natureza-cultura e essa noção do ambiente ou da ecologia como algo que está externo a gente, né? Que depois vai vir o antropoceno, né? E toda essa discussão com quem o Ingold está dialogando para pensar esse conceito de paisagem. Então, esse livro que eu citei dele, ele, inclusive, são vários textos onde ele aborda como descrever uma paisagem, mas a partir, assim, da textura da pedra, tudo considerado como paisagem. Não existe essa coisa que você coloca em perspectiva ou num horizonte.
eu vou botar aqui depois, ou num horizonte que se dá de forma externa, né? Ela é uma coisa também interior, essa formação da paisagem, e que a gente vem construindo ao longo das sociedades. Então, que essa composição, eu tinha falado até quando o microfone estava fechado, que ele tem uma frase muito boa, que eu acho, que ele fala assim, que as paisagens são histórias que nos dão elementos para contar outras histórias. Então, que a partir, por exemplo, da montanha que a Raíssa trabalhou, existe toda uma história por detrás daquilo que fez ela, hoje em dia, estar naquela localidade, que tem a ver com questões sociais e subjetivas e formas de olhar para aquilo. Então, é uma crítica, eu acho, com relação a isso, a essa separação natureza e cultura, né? Porque a gente é natureza, a gente é cultura também. Então, se a paisagem, ela também é natureza e ela também é cultura, né? Não é uma coisa que se dá. Eu acho que seria mais ou menos isso. Obrigada, Yasmin. Yasmin, tem uma outra questão para você, do Luiz Gustavo. Crowley tenta diferenciar espectador e observador, e se vale do termo observador como alguém que conforma suas ações em observância com regras, normas, códigos. Além da janela do carro, as próprias janelas abertas pelas telas de dispositivo, como câmera fotográfica ou smartphone, se incluem como forças que afetaram a visualidade na viagem? Se sim, em que sentido? Sim, até na minha dissertação eu dividi em 3 capítulos. Aí, um primeiro capítulo eu falo de internet e viagem na internet, e como que isso é também formador dessa experiência de viajar, trazendo questões, por exemplo, de antecipação, previsão, de você já ver onde vai chegar, como que isso prepara um corpo para estar no lugar. E aí eu botei o terceiro capítulo meio corpo nesse lugar, que é a rodovia, e aí o último capítulo é meio tipo corpo em casa, refletindo o que foi fazer isso. E a internet super entra, e até uma parte que não ia dar para falar aqui, né, que eu penso muito essa relação da janela do carro com as imagens em movimento, o que isso causa de cegueira, o que causa de visualidade, como essa sequência de imagens, e o que isso, por exemplo, vai fazer a paisagem do interior do Brasil ser praticamente de monocultura, né? Ser esse lugar meio sem nenhuma relação que a gente passa e que está acabando, se isso também pode ter alguma relação com a forma por onde a gente percorre, né, que hoje em dia é mais até por avião, assim, é uma coisa, fica muito mais caro fazer viagem de carro, do Rio para lá são tipo 900 pedágios, gasolina, então esse deslocamento ele acontece, né, de um ponto ao outro, né, e a gente vai perdendo um pouco essa relação com o lugar da passagem. Eu acho que tem a ver, sim, com smartphone, com televisão, com tudo isso. Certo, Yasmin. Eu tenho uma questão para a Mônica, que é quando você fala, Mônica, a questão do artista, do arquiteto que se propõe a caminhar, né? E aí eu concordo com você que caminhar é mesmo um ato de resistência, sobretudo nessa época de velocidade, né? O Crowley, tratando disso, vai abordar essa questão também. Então, nós temos aí, pela própria percepção mais lenta, quando a Yasmin fala da viagem, da janela do carro, a gente já tem aí aquilo que o Fernand Léger, no começo do século XX, vai falar com relação à pintura, né? Explicando uma pintura moderna e dizendo, obviamente, ela vai se diferenciar, porque você tem uma velocidade que agora já não é mais a velocidade lenta, é a velocidade do automóvel. Então, você vê o mundo pela janela, esse olhar te traz formas totalmente outras. Então, é uma possibilidade mesmo transgressora. Agora, como é que esse deslocamento dessa viagem, desse andar, você disse aí das várias ações que o Francis Alves
vai trazer, né, aí como possibilidade para isso, como é que ele depois narra. Há uma narrativa disso, e nessa narrativa ele se situa politicamente? Do Lupe, por exemplo. Ele fala que o trabalho dele se dá na própria ação, né? Eu acho até que que eu falei em uma das citações, né, que o evento é uma coisa e o registro desse evento ou a exposição desses registros não superam o evento em si, né? Eu acho que ele não tem um discurso, assim, como eu falei, militante, né? Mas eu acredito que o trabalho dele seja extremamente político por se colocar nesses lugares e esse discurso ou essa narrativa política, né, como você falou, não está na visualidade do trabalho, mas no que se sabe sobre ele, no que se sabe sobre essas regiões em que ele atua, em que ele se desloca, né? Mas ele mesmo fala que não é um artista, como é que é? Ele não é um artista militante, né? Mas ele se posiciona politicamente. Né? Ele pode não ser. Eu vi alguém falando outro dia sobre. Acho que foi o Didi Uberman, tem um livro dele que eu li recentemente, que ele fala, né? Assim, a tomada de um posicionamento. Como é que é? Um artista que é político e um artista que se posiciona. Tem essas duas diferenças. Dentro dessa diferenciação do Didi Uberman, eu acho que ele é um artista que se posiciona. O que o Alice fala, né, não sou um artista militante, seria esse artista político, assim, mas ele está atuando e está se posicionando nessas regiões de conflitos, né, nessas fronteiras em que ele percorre, em que ele se desloca. Eu acho que é sutil, assim, porque não é verbalizado, né? O trabalho, esse posicionamento, ele está não no visível, mas no que se sabe, no que se conhece sobre esses lugares, na dobra, no avesso dessas imagens que ele apresenta. Sim, eu perguntei justamente da narrativa, porque, sobretudo no contemporâneo, com as performances ou em várias outras formas de arte, a narrativa é interessante para se apreender a intenção do artista ou da artista, não é? Então, é uma curiosidade a respeito disso. Eu queria saber se eu posso... É que eu levantei a mão, mas parece que ela baixou automaticamente. Eu não tenho esse controle, não aparece para mim aqui, eu não consigo visualizar, desculpa. Pois não, pode ser. Era só um comentário, porque acho que não tem mais perguntas aqui no chat, então eu meio que tomei essa liberdade. São dois comentários sobre a apresentação da Raíssa e da Maíra. Em relação à apresentação da Raíssa, achei bonito isso, assim, né, do trabalho se dar no deslocamento, nos encontros, e nas ações que você propõe, que você faz, nos registros, e que me lembra não só o trabalho do Alice, mas também do Paulo Nazaré, que o Eduardo Jesus vai apresentar amanhã. Fiquei muito feliz, assim, de ver, e estou muito curiosa para ver o vídeo também que você disponibilizou aqui no chat. E em relação à apresentação da Maíra, tem um deslocamento, mas não da artista, né, que eu não tinha pensado nisso. O deslocamento é no espaço e no tempo, mas não do corpo da artista, mas é o deslocamento dessas imagens, e dessas pessoas que fizeram um deslocamento forçado e violento. E eu achei muito, muito bonito, assim, a gente estar nessa mesa, porque juntas, né, porque eu não tinha pensado nisso como uma forma de deslocamento. Não é só se apropriar ou ressignificar, é deslocar essa imagem, né, que perdura, que persiste, modificá-la e deslocá-la. Também no seu significado, né? Obrigada.
Obrigada. Vocês querem comentar algo, Raíssa, Maíra? Eu vou só agradecer, mas eu já tinha agradecido, né? Eu vou mandar um link da minha dissertação, a Luca, né? Para quem quiser ler mais, aí tem várias histórias de viagem, aí vocês podem ler também. Botei aqui nos comentários. Essa noção que eu também observei das nossas falas, né, e que é uma coisa, né, que é uma abordagem que eu estou fazendo da cultura material aplicada aos estudos da fotografia, observar, né, no caso das imagens da Rosana Paulino, não só como a fotografia, né, a partir dessa perspectiva do visual e já ligada a um sentido, né, ao sentido que você decodifica uma batalha de significados, digamos assim, e a fotografia não é só uma representação visual, a fotografia ela é um objeto material, né, mesmo a imagem digital, né, e isso fica muito de lado, assim, sobretudo para a obra da Rosana Paulino, assim, nunca ninguém pontuou isso, as pessoas pontuam mais a questão da cultura e tal, e a fotografia que está na primeira obra dela, até na última, as pessoas não prestam tanta atenção, né, e eu acho importante também pensar tanto, né, na questão das imagens quanto em cada uma das falas, né, como é que esses sentidos, significados, enfim, essas interações, elas têm que ser pensadas em processo, né, não uma coisa definida, né. Então, por exemplo, esse significado, né, de celebração e de todo sofrimento, de dor e força, não está nem na imagem em si, quanto o significado, né, racista, né, de pseudociência também não está na imagem em si, está na forma como é que a gente articula essas imagens, né, que é o que o André Rouillet pontua, né, na época que elas foram produzidas, né, a fotografia era esse documento, essa prova, né, hoje em dia a Rosana Paulino, ela aciona essas imagens de uma outra maneira, né, mas é por meio dos procedimentos que ela realiza, que muitas vezes ficam invisibilizados, né, sobretudo nos textos críticos, que essas imagens têm essa potência, né, então, assim, essa imagem está no tamanho do corpo humano, essa imagem, né, está nos encarando, os formatos de braço, o som, né, do oceano, então aí você pensar a questão da miropécide, da travessia, né, e se você lembrar de livros como defeito de cor, né, aquela passagem que ela fala só dos, né, dos sons e tal, e no caso da primeira vez que essa instalação foi exposta, que foi em Americana, a Rosana Paulino ainda montou um outro cômodo, né, tipo, para essas imagens, e de fora você conseguia ouvir esses barulhos, né, e tinha nessa primeira exibição, essas três imagens da mulher negra, elas se repetiam, então, cada lugar, às vezes, ela se adapta, né, de acordo com o espaço, né. Então, assim, observar as fotografias como objetos, assim, e daí, eu acho que essa abordagem da cultura material, ela permite, de certa forma, que a gente faça as pazes com uma perspectiva que, enfim, ficou muito associada ao Grinberg, né, do formalismo, assim, né, como se todo, né, tipo, a abordagem formalista fosse só o Grinberg, fosse uma abordagem impositiva, enfim, né, mas a gente tem que pensar que, enfim, a produção artística, para a gente falar dela, é a perspectiva que eu acho que o meu orientador também segue e tal, que eu sigo, a gente tem que partir dela, né? E não, por exemplo, a Rosana Paulino está ilustrando questões decoloniais, questões de discussão, porque senão eu vou lá e pego um livro e, enfim, é como se o livro tivesse a mesma eficácia performática que a obra da artista, e não tem, né? Então, assim, o que a Raíssa, o que a Yasmin fizeram, né? Não dá para eu falar, o livro do Carey substitui o trabalho da Yasmin. Não, assim, né? Eu acho que você tem que partir do que a obra te dá, e daí eu acho que é aí que eu acho que eu estou tentando achar como se fosse essa redenção de algumas práticas que ficaram muito mal vistas como formalistas, né? Não que eu seja é como o Yves Alain Bois fala num texto que foi publicado na Ars, né? Formalismo de quem, né? Enfim. Então, tentei trazer um pouco isso, e foi a primeira, né? Foi ano passado, né? Que a gente fez essas propostas, né? Ela tá bem, enfim, já desenvolveu a pesquisa para mais. Obrigada novamente pelas perguntas e dá parabéns para todo mundo. Então, você
Maíra, né, coloca uma tríade que está, inclusive, no título do seu trabalho, né, que é deslocamento, justaposição e suspensão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a suspensão na obra da Rosana Paulino, sobretudo considerando, claro, o que me vem mais fortemente da Rosana Paulino é aquela série Bastidores, porque ela me impactou muito, muito mesmo, né? Quando conheci a série, eu não vi a exposição, mas ela me impactou muito, então eu gostaria que você falasse sobretudo desse conceito nessa tríade que você coloca, que é o de suspensão, assim, em que sentido ele se dá na obra dela. Para começar, esses termos, eles foram cunhados por Breia, por José Luiz Breia, nesse livro que eu posso mandar, ele disponibilizava antes, agora eu não sei se está no site dele. Para começar, assim, ele fala dessas três estratégias para falar da alegoria na contemporaneidade e para falar do que ele chama de efeito neobarroco dessas obras que usam essas estratégias. E daí, assim, o livro dele em si é meio barroco, assim, é um livro, é uma série de conferências e tem hora que você quer, às vezes, matar o autor, por que você não escreve isso de uma forma, né, mais clara, enfim, o livro em si eu acho que é, tipo, às vezes, uma performance, então, assim, é um livro bem difícil, assim, de encarar, mas, por suspensão, ele entende, se a gente pensar em alegoria, eu acho que facilita, como é que, às vezes, existe, por exemplo, se você pensar que as teorias da comunicação, enfim, do receptor e do emissor, aí, enfim, existe uma comunicação perfeita e tudo que é ruído é ruim, digamos assim, a suspensão é quando existe realmente, assim, essa interrupção do sentido, assim, que aí ele remete um pouco ao que o Duchamp falava daquele... como é que chama? Delay, como é que era em francês? Eu não lembro o termo em francês, mas é aquela... entre o que o artista intencionou e o que enfim, os espectadores vão entender, é como se a gente não desse conta de abarcar o sentido todo dessa obra, dessa imagem. Então, no caso da obra da Rosana Paulino, outra coisa, essas estratégias que ele pontua são alguns né, das propostas que eu uso para analisar a obra da Rosana Paulino, não só é isso. No caso das bastidores, ou aqui, né, aquelas fotos das bastidores, não sei se dá para perceber, né? Existem alguns números, né? São fotos de identidade, se eu não me engano, da carteira de trabalho daquelas mulheres, né? Só que na obra, né? O fato da Rosana Paulino costurar, por exemplo, o olho, a boca, o pescoço, né? Você observa, né? E aquelas imagens, eu não me lembro agora se é só da família dela ou se tem de outras mulheres, mas ela decidiu fazer aquele trabalho em função, a irmã dela, se não me engano, é assistente social, trabalha com mulheres que sofreram abusos e tal, e daí ela disse que teve a ideia, quando acho que estava andando na Liberdade, e ela viu os bastidores, né, da costura lá, e ela pensou nessa justaposição. Então, assim, essa suspensão é isso, assim, essa interrupção, digamos, desse sentido, dessa fotografia identitária, do passaporte, enfim, não passaporte, desculpa, carteira de trabalho, que é uma imagem, digamos, muito objetiva, né? Então, o passaporte está lá para mostrar quem é aquela mulher. Falando passaporte de novo, é que tem um texto que eu li que a mulher falava passaporte. Mas, assim, esses documentos, está lá. Então, você olha o nome Maíra Vieira de Paula, aí você olha a fotografia da Maíra Vieira de Paula, aí você olha a Maíra Vieira de Paula na sua frente, se os três batem, perfeito. A imagem já fez, né, o que tinha que fazer. Na obra, nas obras dos bastidores, essa imagem faz muito mais e, ao mesmo tempo, ela depende de você, né? Depende de você colocar algo ao seu lado, depende de você fazer essas relações, e a suspensão é o que ele, no caso da análise do Breia, ele trabalha mais com artistas que trabalham com textos, né? Nas obras, né? Por exemplo, o Duchamp, e tem uns outros artistas que agora eu não estou me lembrando o nome, assim, mas essa questão do sentido, que esse fluxo, digamos, comunicativo, ele meio que se interrompe, e daí esse espaço, né, que não seria visto como ruído, mas seria visto como algo positivo que você complementa, né, com as suas próprias participação, né. Aí, por exemplo, minimalismo e tal, aí ele vai citando esses artistas
bem do eixo Estados Unidos e Europa, assim. Eu acho que a Rosana É como se Paulino... fosse um hiato, intervalo necessário para uma elaboração, não é? O Duchamp, tem um termo que ele fala, como é que chama? Repor, não, é tipo um delay que ele retard, é aquele termo do Duchamp, retard, sabe? Tipo assim, que ele usa isso como um dos primeiros exemplos. Aí ele fala de algumas obras do Duchamp, nas quais ele observa isso, aí ele vai vindo até enfim, na época era os anos 80, né, ele publicou nos anos 90, então ele fala muito desses artistas da década de 70 e de 80, né, e hoje em dia, assim, nenhuma dessas estratégias são inovadoras, assim, os artistas, eles exploram isso. Por exemplo, ele fala muito do Mallarmé, desse tipo de produção, né? Mas, assim, você, de repente, pegar essas estratégias, esses procedimentos artísticos como conceito operativo para tentar pensar uma outra obra, porque, assim, a Rosana Paulino, eu não estou colocando ela numa linha direta, sabe? Ela viu essas pessoas e daí ela, tipo, imitou, alguma coisa assim. Mas isso é a tradição artística, né? O que você aprende na faculdade. Você dialoga com esses artistas, mesmo que você perceba, às vezes, ou não. E essas estratégias, elas são exploradas, né? Por exemplo, a questão do deslocamento da Raíssa, né? A gente pode pensar, igual a Mônica falou, esqueci o Nazaré, ou pensar até do Hélio Oiticica, né? Então, assim, não é uma relação causa e efeito, mas é uma relação mesmo de interação. E, às vezes, eu acho importante, para a Rosana Paulino, uma das questões da minha tese, por conta da apropriação, é colocar ela em diálogo com outros pares artísticos que as pessoas ainda não fizeram, assim, porque eu acho que tem potenciais aí de compreender a obra dela que a gente ainda precisa explorar, assim, porque é uma obra, enfim, riquíssima, né? Outra coisa, gente, só para aproveitar, é uma propaganda, nem é para mim, mas estou falando da Rosana Paulino, eu não sei se vocês viram, mas o MAC USP, o Museu de Arte Contemporânea da USP, eles, a professora Ana Magalhães e a Rosana Paulino, elas estão organizando um colóquio curatorial, né? Tá no site do MAC USP, que é só para estudantes de pós-graduação, vão ser 40 vagas, 20 para artistas, pessoas autodeclaradas negras e indígenas, e 20 abertos para o público geral, para discutir as questões decoloniais no âmbito da curadoria e nos museus. A inscrição até dia 22 de agosto, e lá, assim, você tem que mandar uma carta, enfim, só ficar aí ligada, porque eu acho que vai ser bem legal. Não sei se vocês já viram, é a MAC USP, acho que está lá na parte educativa. Eu posso, enfim, assim que eu parar de falar, eu mando o link aqui para vocês. E vai ser à distância, então qualquer pessoa. É aberto também para o público internacional, vai ser transmitido em inglês, então, enfim, só para ficar a propaganda. Muito obrigada, Maíra, pela sugestão aí. Então, nós não temos aqui mais nenhuma questão. Mônica vai dizer, agradece a participação na mesa com artistas pesquisadoras incríveis, agradece o encontro. Eu também agradeço, encerro agradecendo, né? Então, eu penso que nós encerramos aqui a mesa, essa oportunidade de conhecermos o trabalho que vocês pensam a respeito do que trabalham, assim, esse gosto e esse prazer pelo trabalho, né? Aí no chat as pessoas estão cumprimentando, né? Muito elogiosos e elogiosas ao trabalho de vocês. Agradeço também a presença das pessoas que participaram da mesa, e do suporte técnico aqui, né? Muito obrigada, e sigamos. Hoje à noite teremos a roda de conversa, né, daqui a pouco, e o colóquio segue com essas discussões instigantes que nos convidam, né? Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, beijo.